Iniciamos o nosso terceiro final de semana do nosso mês espírita. 29º mês espírita do abrigo Espírita Oscar José Pitã. Desejamos que aquelas pessoas que vêm pela primeira vez ou que vêm pela segunda vez se sintam muito acolhidos entre nós e que possam nesta manhã receber. E esse evento foi criado originalmente em homenagem a ela, a cada ano de existência da nossa casa. Então, para aqueles que estão chegando, nossa casa abriga idosos de ambos os sexos, mais normalmente mulheres do que homens, e que moram na nossa instituição de longa permanência. Então, aqui eles recebem todo o atendimento das suas necessidades que são possíveis de serem atendidas por nós. Temos uma equipe de trabalhadores voluntários e uma equipe de trabalhadores contratados para dar conta, de técnicos contratados para dar conta dessas necessidades de todos os nossos idosos. Então, convidamos para aqueles que estão, como diz o gaúcho, se aproxegando, para conhecerem a nossa casa, conhecerem o nosso trabalho e, quem sabe, futuramente se associarem como mais um voluntário da Seara de Jesus. Então, é com muita alegria que nós damos início ao nosso trabalho na manhã de hoje. Nós vamos convidar a nossa companheira Sônia Eisinger, que é a nossa segunda vice-presidente, para fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar, então, com uma prece, como todo trabalho espírita. Querido Pai de amor e bondade, Senhor da vida, Senhor de tudo, agradecemos profundamente por esta oportunidade de aqui estarmos, neste dia, para, mais uma vez, nos determos um pouco mais nessa doutrina esclarecedora e consoladora. Agradecemos ao querido Mestre Jesus pelo exemplo que nos deixou, pelos bons amigos, benfeitores desta casa, liderados pelo Dr. Oscar Pitã, que muito carinhosamente nos recebe. A todos, trabalhadores e os que aqui estão pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos, como a nossa irmã já falou. Que possamos, essa manhã, aprendermos, absorvermos um pouquinho mais do que essa doutrina nos traz. O tema que será abordado, para nós que já conhecemos um pouco da doutrina, não é novidade. Então, mais uma vez, o Espiritismo nos coloca como norte das nossas vidas, em quaisquer situações, para o nosso dia a dia, para a ciência, para o trabalho, todos os aspectos da nossa vida. Profundamente agradecidos, nós iniciamos os trabalhos dessa manhã, pedindo as bênçãos do Mestre Jesus, dos benfeitores, e que o nosso companheiro possa trazer conhecimentos e nós os absorvermos e colocarmos na medida do nosso entendimento, como foi colocado ontem, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para a nossa reforma íntima. Que assim seja. Nós convidamos a nossa querida trabalhadora, Dona Setembrina, para, junto com o Tarcísio, virem aqui à frente, porque ela irá nos trazer uma poesia para alegrar os nossos corações na manhã de hoje.
Bom dia a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com todos. Eu vou dizendo que é mais uma poesia. Era nova. Fulge o século XXI. É o homem que se apruma na conquista do espaço em harmonia e glória. Surgem novos clarões nos domínios da história e algemas ancestrais desatam-se uma a uma, mas na turba que geme há pranto, cinza e bruma, ódio, orgulho, ambição na lodacenta escória, a resvalar pelo chão em sombra melancória, girando em toda parte a dor que se avoluma. Estendamos assim sobre a triste gleba humana a mensagem de Jesus, eterna e soberana, acendendo sobre a terra nova luz. Porque somente em Cristo, ao sol de um rumo certo, pode o homem, enfim, puro e liberto, elevar-se cantando ao encontro do Mestre. Obrigada. Nós agradecemos essa poesia trazida pela nossa companheira, trabalhadora e moradora da nossa casa. Muito obrigada, dona Setembrina. Que nós possamos tê-la como um espelho, para que, na sua fase, possamos alegrar outros corações da mesma forma. Muito obrigada. Muito bem, nosso palestrante de hoje é o nosso querido companheiro César Soares dos Reis, que vem de Niterói, e que vai apresentar o seminário As Não Novidades, que são novidades sob a ótica espírita. Como é um seminário, nós faremos uma primeira parte que ele vai explanar o tema e depois teremos um breve intervalo com um cafezinho aqui nessa porta à direita de vocês. E em seguida, então, voltaremos para as perguntas, para as dúvidas, para aquilo que os irmãos queiram contribuir. Então, convidamos o seu Teltz e o nosso companheiro para virem aqui. Seu Teltz faz a sua apresentação e, em seguida, a palavra do nosso querido companheiro. Bom dia, irmãos. Que esse domingo abençoado seja de muito aprendizado para todos nós, como sempre. O nosso querido irmão César já esteve ontem, já foi apresentado ontem, mas sempre há pessoas que não podem, às vezes, estar nos dois eventos, então nós vamos apresentá-lo de novo. O César é carioca, nasceu lá no estado Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. É companheiro, trabalhador, dedicado, incansável da nossa amada doutrina. Então, ele atualmente é presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que é uma das casas mais tradicionais do conhecimento espírita da nossa pátria, no Rio de Janeiro. É membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira. É expositor espírita com atuação em todo o Brasil e também em vários países fora do Brasil. Integra como conselheiro a direção da Cruzada dos Militares Espíritas, lá na sede central, no Rio de Janeiro. É professor aposentado de Matemática e Física do Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde lecionou por muitos anos. Foi diretor e ex-presidente do Lar Fabiano de Cristo, que é o braço assistencial da Caixa de Pecúlio dos Militares, entidade beneficente que ajuda essa casa há muitos anos, com uma pequena contribuição, mas valiosa contribuição no auxílio ao nosso abrigo espírita. Profissionalmente, ele é tenente-coronel reformado do Exército,
formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e com vários cursos, inclusive ele é mestre em engenharia de sistemas. Frequentou o Instituto Militar de Engenharia, que é uma das mais altas escolas do aprendizado no Brasil também, e tem esse título. Mas ele é, sobretudo, o trabalhador, o amigo, o companheiro de atividades constantes. Ele é um servidor. O que a gente almeja, não é? Me parece que o cristão deve almejar servir. E a vida desse moço é servir. Desde mocinho, né? Desde mocinho. Ele não faz outra coisa senão ajudar. O Lar Fabiano de Cristo, por exemplo, tem atividades com crianças no Brasil inteiro. E ele percorreu essas instituições todas, ajudou a fundar, ajudou a manter, enquanto pôde, e continua ajudando. Quantas crianças chegou a ter o lar? Quase 100 mil. Quase 100 mil crianças. Quase 100 mil crianças nesses lares atendidos pelo Lar Fabiano de Cristo. Só para que vocês tenham uma ideia. Mas ele ontem disse assim, não me apresenta assim, só diz que eu sou expositor, que sou do Rio e chega. Não é? Então, eu disse isso, não é para envaidecê-lo, porque ele nem vaidade tem mais, graças a Deus. É para exaltar o seu trabalho no bem. A palavra está com ele. Tenho. Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Vamos deixar de lado essas coisas, né? E vamos tentar aproveitar essa manhã. Acho que vamos fazer uma pequena retificação. Na verdade, nós não vamos ter tanto tempo para perguntas assim, né? O trabalho está montado para levar quase 3 horas, né? De maneira que nós vamos fazer uma primeira fase e na segunda vamos continuar falando. Vamos tentar reservar no final uns 20 minutos para os questionamentos. Tá certo? Gosto sempre de dizer de onde nós tiramos as coisas que vamos apresentar aí a vocês. Naturalmente, toda a codificação, né? Trabalhamos bastante, inclusive, as questões ligadas à Gênese, ao livro dos médiuns, ao livro dos Espíritos e, obviamente, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Também nos abeberamos muito nas fontes do professor Pastorino. Ele tem um trabalho extraordinário chamado Sabedoria do Evangelho, né? Que hoje está na internet e pode ser baixado. São 8 volumes, onde ele estuda o Evangelho quase que palavra por palavra em muitos aspectos. Também trouxemos algumas coisas que nós estudamos em Bruce Lipton. Ele trabalha a biologia da crença, né? Que são pesquisas muito modernas a respeito dessa questão do crer, né? Também um livro extraordinário chamado O Efeito Lua de Mel, que interessante, foi lançado em Portugal, mas no Brasil não tem, né? O Efeito Lua de Mel, muito interessante isso. E vários outros pesquisadores, em função dos quais nós colocamos as questões aqui, mas principalmente esses que orientaram o nosso trabalho. Como disse, e o título chama um pouco a atenção, né? Que são coisas antigas, mas que, olhados sob a ótica da doutrina espírita, ficam modernas, né? Tem uma outra visão, uma outra leitura. É disso que nós vamos falar. E não vamos falar de tudo, que também não há tempo, né? Mas alguma coisa sobre isso aí. Ou seja, conhecimentos antigos, renovados com a visão espírita. Renovados, eu diria assim, e aprimorados, né? O Espiritismo hoje ele projeta a luz sobre muitos pontos obscuros. Porém, ele não lança essa luz inconsideradamente, né? É com muita prudência. O Espiritismo é prudente. Kardec era muito prudente, né?
Então, o Espiritismo, com muita prudência, os espíritos que conduzem esse trabalho, né, dão as suas instruções só gradualmente e aos poucos é que nós vamos recebendo essas diretrizes, essas orientações, até que os espíritos sabem muitas coisas que nós não somos ainda capazes de compreender. Então, o conhecimento vem a gota, que nós vamos extraindo de Emmanuel, de André Luiz e de muitos outros espíritos que têm trazido essas orientações, né, aos poucos. Então, essas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas aos poucos. Revelar é uma palavra que significa levantar o véu, né? Aos poucos, a gente vai entendendo alguma coisa a respeito disso aí. Então, no momento em que é oportuno que esse véu seja levantado, as coisas vão surgindo para a gente entender cada vez melhor. Então, cada coisa tem que vir no momento oportuno. Então, os espíritos dão a cada ideia um tempo para amadurecer e propagar-se antes que chegue uma outra ideia, assim, aos poucos, né? Então, os acontecimentos vão preparar a aceitação dessa outra. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela candeia que nós temos que colocar, né, para que as outras pessoas percebam. É isso. Vejam algumas questões atuais. Há uma quantidade imensa de pesquisas universitárias sobre mediunidade. As universidades, sobretudo americanas, elas já têm hoje grupos imensos voltados para a questão da espiritualidade, questões da mediunidade, dentro daquela visão americana, né, da pesquisa associada à experimentação. Então, eles vão vendo, anotando essas coisas, dando um tratamento estatístico, né, àquilo que acontece, é científico, a respeito dessas questões, mediunidade, reencarnação, a criatura, o ser humano que vibra, a estrutura vibratória do ser humano, a visão dos campos mentais, né? Vamos falar um pouco dessas coisas hoje aqui. A questão da pineal, né? Chamada na Inglaterra, inclusive, a glândula de Deus, lá na Inglaterra. A releitura das organizações sociais, a imensa quantidade de estudos a partir de uma psicologia das transcendências, né? Muito ligada a essa questão do ser humano vibratório. Essa questão se projeta no comportamento da criatura. Então, há muitos estudos também interessantes, importantes sobre isso, e que se atuam diretamente na relação de trabalho, nas questões da economia, na questão do meio ambiente, nas relações internacionais, né? Está havendo uma revisão grande no mundo, os grandes organismos de pessoas que pensam o mundo, né? Estão se reunindo, existe um clube na Itália, chamado Clube de Roma. São pensadores das mais diferentes ordens. E eles se reúnem anualmente para discutir o mundo, a sociedade humana, esse projeto de um tempo novo. E eles publicam esse material, né, para que os dirigentes das nações, que têm responsabilidade na condução dos destinos das pátrias, eles possam refletir sobre isso. É muito interessante. Quando você estuda esse material, você vê que ele está muito profundamente marcado por uma visão crescente de espiritualidade. Quis dizer isso a vocês porque a gente vê esse mundo tão estranho, né? Mas há muita gente pensando nessas outras coisas. É uma visão otimista, porque na medida em que há um número crescente de criaturas pensando nisso, a nossa esperança aumenta de ter um mundo melhor, de encontrar soluções para o mundo, né? Ou seja, esses problemas vão em busca de uma nova ordem social. Na verdade, no fundo de tudo isso, a humanidade procura um outro modelo de vida. A humanidade anseia pela paz, pela alegria, né? Essa alegria verdadeira, que não prejudica ninguém, né? Essa felicidade efetiva, né? Ou seja, aqueles verbos antigos do ter, do ser, né, vão sendo gradativamente substituídos por um número crescente de pensadores, pelo compartilhar, pelo servir, né? E é bom, porque no fundo, embora até não diga isso, a humanidade clama pelo Consolador. Nós fizemos parte
de um grupo brasileiro, na verdade ligado à ONU, a respeito da questão da educação. Era um programa chamado Education for All, Educação para Todos. E os 10 países do mundo foram chamados para colocar todas as crianças na escola. O Brasil era um desses países e é por isso que nós estávamos lá, participando desse trabalho. 10 anos se passaram e houve uma reunião para verificar os avanços desse programa de colocar as crianças na escola. E havia um país que foi muito mal nisso tudo, era o Paquistão. Quase não botou nenhuma criança na escola em 10 anos. E foi cobrado. Nessa reunião que nós estávamos presentes, a ministra da Educação do Paquistão, ela batia na mesa furiosamente, dizendo que o dinheiro das crianças da escola foi separado. Mas o inimigo era a Índia, né? O inimigo fez a bomba atômica. Então o Paquistão pensou assim: se nós não tivermos a bomba atômica, a Índia joga a bomba atômica em cima da gente e a gente acaba. Então o dinheiro das crianças foi para fazer a bomba atômica. Quando nós vimos aqui, nós ficamos desesperados, pelo amor de Deus. E olhamos para aquela senhora e para o ministro da Índia que estava ali. Os dois fisicamente são extremamente semelhantes. Na verdade, o Paquistão era a Índia. O Mahatma Gandhi, por questão de religião, fez aquele acordo, né, em que o pessoal, os hinduístas ficaram com a Índia e os muçulmanos ficaram com o Paquistão, por questões religiosas. E se tornaram inimigos. Mas, na verdade, era um povo só, a mesma pele, o mesmo tipo de cabelo, a mesma maneira de falar. Era um povo só. Inimigos. Uma coisa terrível. Mas depois disso houve uma pequena exposição, nós levamos alguns livros. Naquela época nós éramos do Lar Fabiano de Cristo. E um dos trabalhos que nós tínhamos no nosso processo educativo era a educação do espírito. E havia lá o livreto. E a palavra espírito em português é extremamente semelhante à palavra espírito em inglês, spirit. E a senhora colocou o dedo assim embaixo da palavra espírito e perguntou se era o spirit. Nós dissemos que sim. Então ela perguntou o que era aquilo para nós. Espírito. Ela era muçulmana, né? Nós nos lembramos do Alcorão. E o Alcorão diz lá que o espírito é o beijo de Deus no coração dos homens. Então eu falei para ela, o beijo de Deus no coração dos homens. Ela arregalou os olhos. E se você acredita nisso, eu digo, acredito, né? Acredito com as forças da alma. Então nós nos abraçamos. E vimos que aquela diferença religiosa se dissolvia ali, acabava ali. Então nós comentamos, como seria tão bom se vocês pudessem abraçar o pessoal da Índia e essa bomba atômica desaparecesse e pudesse colocar todo esse recurso na educação das crianças. Você passa pela Índia, é uma tragédia só. Aquela quantidade imensa de pessoas pedindo coisas na rua, com as suas pernas inchadas e as feridas na rua, com os vermes que saem por todos os pontos das crianças e das pessoas. O Paquistão também é assim, nós estivemos nesses lugares. De maneira que a gente fica... O mundo clama pelo Consolador. Uma nova realidade, onde as pessoas possam ser felizes. Mas, como disse, há muita gente pensando nisso, graças a Deus. E essas coisas, aos poucos, vão mudando. Então, vamos ver essas não novidades olhadas sob a ótica espírita. Primeira questão de Deus. Deus está sendo discutido nas universidades. É muito interessante isso, né? Esse Deus presença, esse Deus que é ao mesmo tempo lei e é misericórdia. Ou seja, há uma lei para tudo e para todos, mas há um amor que se oferece a tudo e a todos ao mesmo tempo. Está sendo discutido, vamos falar um pouco disso. Outra questão que está sendo discutida nas universidades é a questão do espírito. A ideia da evolução, a evolução dentro de um processo amoroso. Interessante também. O ser humano vibratório. A mediunidade como um processo de comunicação. Ou seja, é a leitura do homem cósmico, um homem muito além desse conjunto de células que nós temos aqui. A ideia da reencarnação. Vocês não podem imaginar a quantidade de material que existe nas universidades a respeito da reencarnação, né? Mas não é só
a respeito da reencarnação. Qual é o sentido da reencarnação? Né? Que o Espiritismo deu à reencarnação um sentido efetivo que não havia anteriormente. A visão do Espiritismo praticado é a caridade como fundamento do processo religioso. Caridade. Essa palavra deixa de ser uma palavra de místico, de poeta, de filósofo, de religioso. Passa a ser uma palavra da ciência. É muito interessante isso. E, finalmente, essa questão do amor, né? Essa releitura do amor. O processo relacional, esse amor se transforma em misericórdia. Ainda ontem nós falamos a vocês o sentido da ideia da misericórdia, a distribuição do coração, né? É isso, é o amor. O que significa isso hoje para os cientistas? Então, vamos falar um pouco sobre essas questões. A questão de Deus. Então, no primeiro momento, Deus é aquele Criador, né, confundido com os fenômenos da natureza. O homem não era capaz de compreender isso, e o raio, o trovão, a chuvarada, as enchentes, né, os fenômenos da natureza. Então, o homem não compreendia, e por dizer ao homem por trás dessas manifestações, havia uma inteligência que dirigia essas coisas. Então, imaginaram eles se tratarem do próprio Deus. Era confundir o fenômeno com as coisas que aconteciam com a produção disso aí. Então, avançando um pouco mais, o homem distinguiu o fenômeno do Criador. E aí aparece muitos deuses. Havia um Deus no raio, um Deus no rio, um Deus na árvore, Deus espalhado para todo lado. As mitologias têm a ver com esse arcaísmo, né, do entendimento humano, né? Daí surgiram os chamados politeísmos, né? Mas a evolução continua, na medida em que a humanidade foi amadurecendo cada vez mais, e vieram alguns emissários de hierarquia espiritual elevada, e eles ensinaram que havia um Deus só, né? Moisés, sobretudo, colocou essa questão, mas no Egito nós já vemos essas coisas, com Akhenaton, e na Índia já havia essas questões, e na China já havia essas questões, a ideia de um Deus só, né? Então, um Deus só e esse Criador de todas as coisas. Com a evolução não dá saltos, né? A compreensão do eterno ainda é imperfeita. E nós vimos um Deus, muito comum ainda hoje, um Deus com o jeito do homem, um Deus antropomórfico, né? Então, ainda hoje, você pega na mão de Deus, Deus tem mão, né? Ainda hoje se diz muito isso, cantam essas coisas, segura na mão de Deus. Deus não tem mão, Deus não é uma pessoa física como nós. Mas a imensa maioria da humanidade ainda hoje pensa no Deus como pessoa física. Um velho, geralmente é velho, Deus é velho, é homem, né? Sentado num trono, né? Aquela barba, com aquela coroa lá em cima, decidindo isso e aquilo. Ainda existe muito essa visão, trabalhada canhestramente em muitas religiões, né? Veja lá no Gênesis 6 diz isso. Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, devido à maldade que havia no coração do homem. A gente pergunta, como é que Deus pode se arrepender de alguma coisa? É uma visão muito humana, né? Mas está lá na Gênesis, na Bíblia, né? Muito humana essa história. E o tempo passou. Com a evolução da ideia de Deus, aquele Deus dos exércitos, né? Deus general, que protegia um povo em detrimento de outro, né? Deus é Deus de todos, não protege ninguém em detrimento de ninguém, mas é assim a leitura, né? Então, chegamos ao Deus Pai, Jesus, né? Jesus coloca o Deus como Pai. Quando fala Pai Nosso, é o Pai de todos nós. E nos faz a todos irmãos. Essa é uma ideia muito avançada, que a humanidade até hoje não foi capaz de compreender, né? Quer dizer, ainda hoje nós temos isso. Lá no meados do século XIX, os espíritos revelaram o conceito mais avançado de Deus. É o conceito mais avançado da história do pensamento humano a respeito de Deus. Deus é a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. Então, isso é a primeira questão do livro dos Espíritos. A doutrina espírita começa por aí. A percepção, inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, Deus deixa de ser um ser inteligente, né? Ele passa a ser a inteligência suprema. Nós, espíritas, é que somos os seres inteligentes. Deus é a inteligência suprema, né? Então, é confirmado Deus como a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Ele é o Criador de tudo que existe. Essa é a ideia que está desde o meados do século XIX aí,
para a nossa compreensão, para a nossa tentativa de entendimento, e isso eu diria ainda é muito avançado hoje. A imensa maioria da humanidade ainda não consegue perceber essa inteligência suprema, essa causa original de tudo, embora tudo leva nessa direção. Existe alguma coisa que deu origem a tudo. Mais do que isso, existe alguma coisa que está presente em tudo. Vamos falar um pouquinho disso. Se Deus, na visão espírita, ele é presença. Então, Deus é. A gente costuma colocar que Deus faz isso, faz aquilo. Não, Deus é. E é integralmente. Eu dizia, Deus está dentro de mim. Deus está todo dentro de mim. Deus está dentro de você. Deus está em tudo, em tudo. A presença divina é constante em tudo, durante todo o tempo. Isso é um processo que faz, como Deus é perfeito, há em Deus um poder assim atrator. Ou seja, Deus está atraindo a tudo e a todos para Ele. Tudo caminha para esse grande encontro da criatura com o Criador, do que é criado com aquele que cria. O nome disso é evolução. Ou seja, a evolução é a força mesma das coisas. Também é outro estudo que a ciência está fazendo, mostrando que, inevitavelmente, tudo está em processo de evolução. Então, diz lá na Gênesis, né? Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência. Solidário, né? A solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos, e, por fim, de todas as criações com o Criador. Ou seja, essa presença divina, né? E Deus, nós estamos nele, e Ele está em nós, está integralmente em nós, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, e nele nós existimos. Isso faz com que nós estejamos solidários uns com os outros, e não solitários uns em relação aos outros. Então, essa solidariedade é essencial, porque é da origem, é da essência, ela está pronta e sendo descoberta de maneira crescente, como disse pelas pesquisas científicas. Então, aquela coisa que vem na meados do século XIX, hoje vai se tornando uma realidade cada vez mais bem demonstrada e cada vez mais aceita pela ciência atual. Nós estamos falando muito dessa questão da ciência, porque, de certa maneira, as religiões fracassaram. Religiões deviam trazer a felicidade para a criatura humana. Mas quando você vê a história das religiões, é a história das guerras religiosas, da separação, da imposição. Nós somos a única religião, nós somos os melhores, etc, etc, etc. Essa visão da vaidade, do orgulho, né, da prepotência humana. As religiões que vinham para reunir as pessoas, na verdade, acabaram desunindo as pessoas muitas vezes. Por isso, quem vai trazer essas ideias da religiosidade profunda não é a religião. Quem vai trazer isso de maneira crescente, aliás, está trazendo, é o laboratório. É ele que vai dizer, não, isso é assim mesmo. Isso vai mudar o padrão. Veja, é muito essa questão paradigmática. O paradigma é um padrão estabelecido. E quando vem um paradigma novo, o velho paradigma desaparece. Ensinava Thomas Kuhn, que era um grande estudioso dessa questão. Veja, nós dizíamos que a Terra era o centro do universo. A Terra era parada e tudo rodava em torno da Terra. As religiões pensavam assim, as filosofias pensavam assim, a economia pensava assim, a filosofia, todo mundo, toda a cultura humana estava estruturada em função da crença de que a Terra estava fixa e as coisas que se moviam. Aquela ideia, né? Mas aí veio a demonstração de que a Terra absolutamente não estava fixa, ela também se movia, né? Na verdade, tudo se move no universo. Quando chegou à conclusão de que a Terra não era o centro do universo, isso mudou a política, a economia, as finanças, mudou o pensamento. Esse paradigma novo acabou com o paradigma velho. Nós hoje temos alguns padrões, alguns paradigmas de vida, decorrentes dessa filosofia arcaica, velha, que nós ainda estamos vivendo. Mas na medida em que o laboratório nos traz a ideia da integração, da harmonização, do compartilhar, do servir, a sobrevivência que acontece, porque os seres se unem, né?
se fortalecem. A evolução, que não é aquela visão antiga da evolução, mas a evolução que quem evolui mais é quem se une, que segue, quem serve mais. É o laboratório que demonstra isso, com pesquisa. Pesquisa associada à experimentação. Então é de lá que virá, inevitavelmente, um novo padrão de entendimento da criação. E aí virá uma nova cultura, um novo entendimento, uma nova percepção, uma nova maneira de viver. É isso. Então, algumas abordagens espíritas. Deus e os atributos, vamos falar um pouquinho disso aqui. A questão desse aspecto duplo da divindade, né? Deus é lei sábia, justa e perfeita. Não é lei que tem que se modificar para me agradar, para agradar um determinado país, para proteger alguma... É lei. Porque é lei perfeita, então ela é irretocável. Ela não tem que se modificar, porque ela é perfeita, né? Não tem que se arrepender Deus de nada, muito pelo contrário. Ao mesmo tempo que é lei, e essa lei está em toda a criação. A lei divina está na intimidade do microcosmo, do átomo mais pequenino, dos elementos que... A lei está lá. É a mesma lei que, num nível superior de relacionamento, é uma lei moral. Mas é a mesma lei, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Isso você encontra no interior do átomo. Você encontra nas galáxias gigantescas. Eu, obviamente, encontro no processo relacional da criatura humana. Está dentro do seu corpo, das suas células. A lei está lá. A lei é assim. Então, isso agora vai crescentemente sendo demonstrado do aspecto relacional, comportamental. É a lei, é a mesma lei. Então, para nós, Deus é lei, sábia, justa e perfeita. Mas, ao mesmo tempo, Deus é o amor que se distribui. Ou seja, essa lei se faz permitindo que toda a criação possa se renovar a cada instante. Porque há um amor, é um amor que é portador. O amor é uma onda portadora. Essa onda está levando os atributos divinos para o átomo pequenino, para as galáxias gigantescas, para as células do meu corpo, para cada um dos seres da criação, para nós. É portadora do amor. Então, Deus é lei e Deus é misericórdia durante todo o tempo. É a ciência que diz isso hoje. Vamos falar disso mais adiante. Ao lado, quando você tem essa compreensão, você adquire uma nova consciência. Ou seja, nós estamos mergulhados num mar de amor. Deus é amor. E nós estamos mergulhados nesse amor de Deus. Na hora que você entende isso, a sua responsabilidade em relação ao que você pensa, ao que você sente, ao que você faz, aumenta. Quando você não entende, você pode ter atos de desamor, porque você não entende. Mas na hora que você vai adquirindo essa compreensão, essa percepção, a sua responsabilidade aumenta. Por isso nós dizemos que a consciência aumenta a responsabilidade, ela é geradora de responsabilidade. E há decorrências disso, no processo comportamental, no processo relacional. Veja no Livro dos Espíritos, questão 19. Quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, muitas vezes, o joguete da ilusão. Ele, o homem, amontoa sistemas, e cada dia que passa, lhe mostra quantos erros tomou por verdades, e quantas verdades repeliu como erros. São tantas outras decepções para o seu orgulho. Ou seja, o que o livro dos Espíritos está nos dizendo é que, gradativamente, você vai adquirindo uma compreensão, um sentido maior de Deus e das suas leis e do seu amor. O Espiritismo veio para isso, para nos ajudar a compreender isso. Mais ainda, o Espiritismo veio para nos ajudar a fazer isso. Ou seja, fazer que a nossa vida seja uma vida efetivamente de amor. Então, essa está na Gênesis, a natureza divina, né? Item 19. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, nada há de verdadeiro que não esteja conforme as qualidades essenciais da divindade. Ou seja, é o Deus presença.
Deus em cada coisa, em cada átomo, em cada elemento ou subelemento da estrutura da matéria, assim como nos elementos superiores da estrutura do espírito. Esse Deus é presença total em tudo e em todos. Então, repare quando você pensa nisso, como é que isso muda você internamente? Que disposição você passa a ter nessa sua condição de lei e misericórdia, que está aqui dentro de você, íncita em você. Importante isso. Então a gente aprende lá na questão 3 do Livro dos Espíritos. Primeiro que Deus é real, Deus é efetivo. As coisas não existiriam sem Deus. Então Deus é a realidade imanente, a realidade profunda, subjacente a tudo e a todos. Segundo é que Ele é perfeito. Portanto, Ele não tem que mudar em nada. Deus é imutável. Deus não se aborrece, Deus não fica dando gargalhada, não fica triste, não fica torcendo para A, B ou C. Deus é. Né? Não tem mudança porque Ele é perfeito. E é absolutamente infinito, ou seja, não tem começo nem fim. Ainda isso nos leva à questão da eternidade, do poder total, da presença integral, da sabedoria absoluta, né? Da verdade toda, da unicidade, da não materialidade, porque transcende a tudo isso, e, sobretudo, que Deus é soberanamente, ou seja, é o ponto mais alto, justo e bom. Então, como é que quando a gente fala Pai Nosso, e a gente pensa nessas coisas todas, né? Qual é o sentido desse Pai Nosso quando Jesus pronunciou isso? Para nós, a gente vê um monte de gente dizendo mecanicamente, né? Pai Nosso que está no céu, santificado, está olhando para o lado, vendo o vestido da outra, não sei o quê. Isso não tem sentido, né? Esse Pai Nosso é uma coisa muito profunda, muito essencial. Então, quando a gente olha isso, quando eu digo essas palavras e penso nesses atributos da divindade, né? Isso me dá um estremecimento por saber que esse Pai Nosso é a realidade profunda, essencial aqui no meu ser. A humanidade está entendendo isso. Quais são as consequências disso, né? Esse Deus presença. Como Deus está presente em tudo, então não há nada que aconteça sem a sua permissão, sem o seu conhecimento, né? E sem a sua lei. Então não há acaso. Esse poder em que tudo está sendo atraído, o que eu enxergo da realidade é um pedaço muito, muito pequenino. O que Deus, a realidade de Deus é absolutamente fantástica. Eu não tenho condição, a minha inteligência não é capaz de compreender. A minha sensibilidade não é capaz de perceber isso. Mas a gente entende que há um poder atrator produzindo a tudo e a todos. Veja, se eu pego um carro novinho e coloco esse carro lá no alto da montanha e deixo ele lá, daqui a 1 ano, 2 anos, esse carro está inteiramente degradado. Chama-se isso entropia, né? Ou seja, se você não fizer nada, o carro vai se degradar. Então, isso acontece conosco. Nós somos como se fôssemos um carro andando para lá e para cá. Se você não cuidar desse carro, a entropia, que é uma lei da natureza, vai degradar. Faz parte da lei da destruição, como a gente estuda lá no Livro dos Espíritos. Se você não cuidar, as coisas destroem. E muitas coisas precisam ser destruídas mesmo, para que novas coisas possam surgir. Então, Deus, a presença de Deus em nós, nos ajuda para que a nossa vida não seja entrópica. Deus é a própria negação da entropia, né? É negentrópico. Ou seja, Deus é o processo organizacional de tudo. Se a gente trabalhar as coisas segundo as leis de Deus, as coisas vão ficar organizadas, arrumadas, equilibradas, ajustadas. Porque trabalhar segundo esse princípio geral da força divina é trabalhar negando a entropia. Entropia é um princípio da termodinâmica que a gente estuda em física, né? E se nós deixarmos as coisas como estão, elas vão se degradar. Pegue a nossa casa limpinha, arrumadinha, fecha, volta lá 1 ano depois, está cheia de teia, está se acabando, está se destruindo. É preciso sempre uma ação de alguma coisa que impeça que as coisas se degradem. E como Deus é a presença de Deus impede que as coisas se degradam, se destruam. Eu estou falando da língua do laboratório. O que o laboratório está vendo é que existe alguma coisa que impede que as coisas todas sejam destruídas, que nega a entropia.
Essa alguma coisa, você chama o nome que quiser, nós chamamos de Deus. O laboratório ainda não chama de Deus, mas está se aproximando cada vez mais disso aí, né? Então é isso, há um poder que atrai as coisas para que negue a entropia continuadamente. Outra questão básica é que há a lei. Não há injustiça, porque quando nós enxergamos as coisas de um prisma pequeno, posso achar que há uma injustiça, mas lá, de uma visão superior, não há injustiça, né? Porque tudo caminha para o equilíbrio, é o poder equilibrante. Deus é o poder que equilibra as coisas. A misericórdia é aquela distribuição do coração, porque Deus é amor. Isso é muito relevante. Como nós somos deuses, em que medida essa amorosidade se apropria do meu coração, da minha maneira de ser, da minha maneira de relacionar. Isso, essa visão de que Deus é em nós, aumenta a responsabilidade. Em que medida os meus pensamentos são pensamentos divinos, ou seja, amorosos, equilibrantes, dentro da lei, né? A que medida os meus sentimentos são sentimentos divinos. O que eu faço com esse Deus que eu sou, né? Aumenta muito a nossa responsabilidade. Quando você estuda a doutrina espírita, você estuda esse início da doutrina espírita, que está no livro dos Espíritos, isso de início aumenta a nossa responsabilidade. Como seres que vibram, que pensam, que sonham, que choram, que riem, que constroem as coisas. Porque nós somos seres divinos. Então Deus lê questões 614 a 618 do livro dos Espíritos. A lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei natural indica ao homem o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural. Está lá na questão 614 do livro dos Espíritos. A lei é eterna, é perfeita, né? Sempre existiu. A lei é imutável, não tem que se modificar. Porque como o próprio Deus, porque ela é perfeita. Ou seja, como dissemos, olhando sob o ponto de vista da física, Deus é o ser que nega a entropia. Ele não deixa as coisas se desorganizarem. Ele puxa tudo para ele, é o poder atrator. Ou seja, tudo está, inclusive nós, num permanente processo organizacional de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. E todas as leis da natureza são divinas. Então, quando você estuda essas leis da matéria, você está empreendendo uma lei divina. Essas leis pequeninas que você encontra na intimidade do átomo, quando você chega ao nível humano, são leis do amor, as leis do equilíbrio, leis da harmonia, a lei da paz, estão lá no átomo. E a ciência descobre isso a cada dia. Então, Deus é o autor de todas as coisas. E o sábio estuda as leis da matéria, enquanto que o homem de bem estuda e pratica as leis da alma, mas são as mesmas leis. É muito relevante entender isso. Tá? As leis divinas são apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que as habitam. Então, o que você enxerga hoje é diretamente proporcional ao que você pode enxergar hoje. Quando você chega a um espírito do Dr. Bezerra de Menezes, já enxerga esse negócio da lei de outra maneira, diferente da gente. Quando você pensa no Jesus Cristo, ele já enxerga isso de outra maneira. Tudo isso é já proporcional à capacidade de compreensão das criaturas. Pega um selvagem, o tentote lá, que mata para comer. O selvagem matava o canibal, né? Matava o inimigo para poder comer a carne dele, que ele achava que na carne dele estava a coragem dele. O inimigo era corajoso, então ele matava e comia para comer a coragem. É a percepção dele. Nós entendemos isso hoje assim? Não. Mas ele tem, tudo é proporcional à compreensão. É isso. Então, algumas leis do mundo material, e aí eu queria lembrar essa trajetória da humanidade para compreender isso. Essa palavra equação que a gente usa muito, né, na matemática, na física, hoje está usando em psicologia e medicina. A palavra equação vem de equare, significa tornar igual, nivelar. A questão vem da palavra equidade, igualdade, equilíbrio, tudo vem de equare, né? Equivalência, mas também tem o equívoco, né? Os enganos, os erros, também tem isso, né? Então, na verdade, essas leis do mundo material caracterizam para nós o gradativo processo da descoberta das leis, né? Lembra do Pitágoras, né? Aquelas regras
provas e a magia da matemática, a visão. Naquela época, a matemática não era quantitativa, era qualitativa. O Deus era o um. Havia um duplo aspecto na divindade, era o 2, o masculino e o feminino. A vontade era o 3, permitia que o 1 atuasse no duplo aspecto e viesse a criação. O 3 era o número da criação. Então não eram quantidades, eram qualidades. Os 4 eram os elementos da natureza, a terra, a água, o ar, o fogo, e assim sucessivamente. Não eram quantidades. A matemática nossa hoje, ela é quantitativa. E naquela época era a descoberta de Deus. Platão olhava assim a formação das folhas das árvores e media aqueles ângulos. Ele dizia assim, Deus é o supremo geômetra. Na Grécia Antiga, ele dizia, dentre os homens, o mais sábio é o que sabe matemática. Mas dentre os que sabem matemática, o mais sábio é o que sabe geometria, porque Deus é o supremo geômetra. Era a medida da Terra. Eles pensavam assim, né? Não é porque eu sou professor de matemática, mas esse é apenas um exemplo da história que havia naquele tempo, né? Então, era regras, provas e magia da matemática, a descoberta, né, da divindade. Depois nós tivemos a lei de Newton, né? Nós falamos ainda há pouco aqui da questão da entropia, que vem lá de Newton, né? A alma da mecânica clássica, a força é a massa vezes a aceleração. O conceito de força, o conceito de massa, aceleração, a ideia, Newton, aquele problema da maçã, né? A maçã, a gravidade. A gravidade está em todo o universo, é uma das 4 forças fundamentais do universo. A gravidade é importante. O homem começa a descobrir essas coisas. Não é só a maçã que está submetida à força da gravidade. Eu também estou submetido, a Terra também está, tudo está submetido. Então, uma lei cósmica extraordinária, que é diferente em cada ponto, mas é uma lei cósmica. Reparem, o mundo, a ciência, ao longo da história, está descobrindo as leis, né? Esse ponto alto da revolução científica, a lei da gravitação universal, né? A maçã de Newton, a gravidade em todos os corpos, né? A intensidade dos corpos depende das massas desses corpos, né? Olha o processo da relação. É o inverso do quadrado da distância entre eles, Q' sobre D2, também vale para as questões da eletricidade, também vale para as questões do eletromagnetismo. Repare, à medida as leis estão sendo entendidas cada vez mais nas coisas. O homem está descobrindo um universo tangido por leis. E leis extraordinárias, magníficas, né? Esse padrão para a beleza matemática, o Euler era um gênio, né, da compreensão. Ainda criança, ele mostrou a sua genialidade. Ou então, ela tem a demonstração do chamado número pi, né, 3,14, 15, 92, 86, vai por aí, o número pi. Demonstrou essa coisa. O número E, em homenagem ao Euler, né? O número E, base dos logaritmos naturais. Isso tudo são leis que vão sendo descobertas, né? O I, a raiz quadrada do número negativo, raiz quadrada de -1. O I, surgiu uma nova matemática a partir daí. Como eu disse a vocês, cada vez que aparece um padrão novo, o padrão velho vai desaparecendo, né? Então, primeiramente, você entendia esses números como qualidades. Depois, foi especificado num conjunto de números naturais. Depois, números reais. Depois, os números fracionários. E vai por aí afora, né? Até chegar a essa visão que nós temos hoje de uma muito mais radical em relação a essa questão, né? Enfim, a visão da trigonometria. A trigonometria começa a nascer entre os sacerdotes egípcios, medindo questão de terra, estabelecendo as relações entre os lados e os ângulos dos triângulos. 3, gônus, ângulo, metria, medida dos triângulos. Mais tarde, com Euler, aparece aquele conceito de seno, de cosseno e as relações todas. Mais relações, mais regras, mais leis estabelecidas ali dentro, né? Enfim. A lei da termodinâmica, aquela ciência do impossível, a energia do mundo é constante, a entropia caminha em direção ao máximo, mas existe um poder que impede que essa entropia se instale definitivamente, né? Falei um pouquinho disso para vocês. Essas equações de Maxwell, restaurando o vigor das ciências humanas, a questão da eletricidade, do magnetismo, as linhas de força, os campos eletromagnéticos. Hoje o ser humano é olhado como uma estrutura de campo. Nós estamos vibrando. Cada um de vocês, aí sentado, está interferindo no outro. O seu campo eletromagnético espiritual está atraindo o campo eletromagnético espiritual do outro. Está entrando em contato. Então, nós estamos compartilhando vibrações.
Então, quem está dizendo isso aí hoje é o laboratório, é a ciência. Você está sentado num campo eletromagnético, é a cadeira. É isso que é, estruturas vibratórias. Com Einstein, nós temos aquele E igual a MC2, né? Energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Né? São ideias meio doidas, né? que vão surgindo cada vez de maneira mais estranha, mas são leis extraordinárias. Né? Aquela energia e massa podem ser convertidas uma na outra. A quantidade de energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. O que é essa coisa de luz? Como é que a luz se propaga, né? A luz ela se propaga pontualmente, em linha reta, um pontinho na frente do outro, mas a luz faz curvas. A luz, a propagação é retilínea ou ela é uma onda? Então, isso se discute, ela é, ao mesmo tempo, uma propagação retilínea e a onda, ao mesmo tempo. Então, a nossa leitura vai sendo cada vez mais sofisticada na compreensão do significado das coisas. E na medida que você vai entendendo mais e melhor o significado das coisas, você vai ficando mais espantado com aquele que criou as coisas, né? Com a perfeição dessas coisas. É por isso que nós estamos dando esses exemplos aqui, né? Essa equação da relatividade geral, Einstein acabou ganhando o prêmio Nobel por causa disso, né? Aquela crítica, o espaço-tempo diz à matéria como ela deve se mover. Enquanto isso, a matéria diz ao espaço-tempo como ele deve se curvar. Porque é assim, as coisas são ondas e as coisas não são ondas, ao mesmo tempo. O que acontece nas imediações da velocidade da luz? Veja bem, imagine aqui em Porto Alegre, a distância é mais ou menos 400 quilômetros, por aí, pouco menos. Vamos botar 400 para ficar mais fácil, né? Imagine que eu estou dirigindo um carro a 100 km por hora, em média. Eu vou levar 4 horas daqui a Porto Alegre, tá certo? Espaço, relação espaço-tempo, né? 4 horas. Aí eu pego o carro e vou agora a 200 km por hora. Então eu dobrei o tempo, dobrei a velocidade, o tempo dividiu por 2, tá certo? E não vou levar mais 4 horas, vou levar 2 horas. Agora eu vou passar para 400 km por hora. Agora eu vou fazer isso em 1 hora. Então eu aumentei a velocidade e diminuí o tempo. Imagina que isso vai acontecendo, eu vou aumentando a velocidade, vai diminuindo o tempo, aumentando. Qual é o limite disso? Quando eu estou chegando nas imediações da velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, o que acontece com esse espaço? Ele desaparece. Na verdade, quando eu estou na velocidade da luz, eu ainda não fui, mas já cheguei. É a realidade. Agora imagine Deus. Deus ainda não foi, mas já chegou. Há muito tempo. Não dá para entender isso? É assim mesmo, é assim mesmo. E mais. Essa projeção ainda não fui, mas já cheguei, ela se faz pontualmente e em ondas. E, sobretudo, quanto mais você aumenta a velocidade, mais aumenta a possibilidade e o surgimento das ondas. Então, você começa a entender de outra maneira. Tá? Por isso é importante ligar essas coisas aqui. Você não consegue, esse estado quântico, nesse exemplo que eu dei a você, um exemplo elementar, simples, mas é uma questão de um estado quântico. Ainda não fui, mas já voltei. É um estado quântico, né? Então, essa questão hoje é mensurável. É uma outra evolução da compreensão da realidade. Daí vem esse princípio da incerteza do Heisenberg, a chamada mecânica quântica, né? Então, você não pode, ao mesmo tempo, observar a posição de uma partícula, né? Porque quando você observa, você interfere nela. Ou seja, as suas ondas mentais, que não têm a velocidade da luz, mas são bastante avançadas, quando você atua sobre uma determinada onda, você interfere naquela posição. Então, você não consegue, ao mesmo tempo, saber a posição dela, tá? Há uma incerteza geral quanto à quantidade de coisas que ela tem. Ou seja, o universo ele é probabilístico, eu diria assim, é inteligentemente probabilístico. A nossa visão antiga é que o universo era estocástico, ou seja, as coisas aconteciam ponto a ponto, o outro, sucessivamente. Hoje não. Hoje, dependendo da velocidade dos espaços, as coisas não são estocásticas, são probabilísticas. Só que essa probabilidade, ela tem Deus como condutor. A gente diz assim, Deus é o único ser de probabilidade 1, ou seja, ele é total, ele é integral, ele é efetivo. As outras coisas se aproximam, tangidas por Deus, de uma probabilidade crescentemente se aproxima de 1.
Um é o máximo em probabilidade, tá? Estou falando inglês para vocês, não? Grego, está dando para entender? Tá bom. Vamos botar isso aí na nossa visão. O Espírito é o princípio inteligente do universo, a questão 23 do Livro dos Espíritos, né? Espírito e matéria são independentes, mas a união do Espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. O Espírito intelectualiza a matéria. Essa cadeira é matéria, não? Tem alguma coisa de Espírito aí? Tem. Essa cadeira só é assim porque o Espírito está aí. Senão a coisa está tudo desorganizada. A matéria em si, ela é desorganizada, é caótica. No início era o caos. Aí chegou o momento em que houve aquela centelha e o Espírito ligou-se a essa questão caótica e começou a organizar a matéria. Está organizando até hoje. No nível evolutivo que nós estamos, a matéria tem essa organização atômica, que é inteligentíssima. Em outros níveis você tem outra organização. Então, é isso que está dizendo. É isso que o Espiritismo está dizendo e que a ciência caminha. Há uma causa primária. Vamos colocar aqui didaticamente, tá? Obviamente não é assim, mas é só para a gente entender, porque é difícil entender isso. Então, Deus é a causa primária e a inteligência suprema. Então, por causa da inteligência suprema, nós temos assim o Espírito. O Espírito é o ser inteligente, vem da inteligência suprema. E por causa da causa primária vem a matéria. Não é isso? A matéria em si ela é desorganizada, é desarrumada, porque ela não tem inteligência. A ação do átomo é estritamente inteligente. Tá? Mas é preciso que haja um processo organizacional que dê inteligência a essas coisas. Tudo é feito de átomo, então a matéria é feita de átomo. A matéria em si não é inteligente. Tem alguma coisa que propicia esse processo organizacional, que é o Espírito. Então, isso aí provoca aquilo que a gente chama, através do fluido universal, né, que é o hausto da divindade, a presença de Deus, provoca essa integração, espírito e matéria. E aí vem o que a gente chama de criação. A ciência está vendo isso hoje. É preciso que haja alguma coisa que dê estrutura às condições materiais para que ela se arrume, se organize. Mais do que isso, para que ela evolua, se desenvolva, para que ela cresça. É a ciência que está dizendo isso. Está lá no Livro dos Espíritos. Em 1857, a primeira edição. E hoje a ciência está caminhando nessa direção. Ou seja, os mundos se formam, Livro dos Espíritos, questão 39. Os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. É isso, o processo organizador. O Espírito, a vontade de Deus, causa primária, inteligência suprema. Então, o Espírito começa a agir através do fluido universal e arruma o que a gente chama de criação. A criação é uma coisa organizada, não é uma bagunça, muito contrário. Então, quanto ao mundo da matéria, das partículas, das ondas, das vibrações, não há dúvida que nós ainda não conhecemos todas as leis. Mas também não há dúvida de que tudo é regido por leis organizadoras, que negam a entropia. E há alguma razão para isso. Um dia, a ciência dará o nome dessa razão condutora, atratora, organizadora. Na verdade, ela já sabe que existe, ou seja, a ciência já sabe que Deus existe. Seria impossível a criação, o que nós estamos olhando, sem que existisse um poder criador. A ciência já descobriu isso. Ainda não deu o nome, mas não interessa, não importa isso. Mas é muito importante, nesse dia que nós estamos vivendo, saber que oficialmente a ciência acredita no poder organizador. Carl Sagan dizia que ele era ateu. Ateu, mas que há um poder organizador, há um poder organizador. Ele não queria dar o nome, mas dizia, aliás, um homem maravilhoso, Carl Sagan. Ele escreveu um livro, o último livro dele chamava-se Bilhões e Bilhões, na nossa língua portuguesa. Porque ele comparecia àqueles programas de televisão, ele falava nos bilhões de estrelas, bilhões de bilhões, ele era o senhor bilhões, bilhões e bilhões, Carl Sagan. E ele era uma pessoa, um ser humano fantástico, mas dizia que não tinha religião nenhuma. Na verdade, essas religiões que andam por aí, na verdade, do ponto de vista deles, nem vale a pena ter. Que em nome dessas religiões é guerras, fratricidas, separações, mortandade, etc. e tal. Então, essas religiões não servem. Mas isso não cria efetivamente um ateísmo. Porque na medida que você percebe que, para além das religiões que são coisas humanas,
marcadas, vincadas pelas fragilidades humanas, esses deuses que são colocados com grande nível de antropomorfismo. E na medida que as religiões, como dissemos, criaram fracasso para a humanidade, embora, obviamente, tenham trazido vantagens também. Na medida em que elas se degradam, o fato de não ser essa religião não faz que necessariamente uma pessoa seja... não creia em Deus. Na verdade, é uma percepção de que há um poder que organiza tudo isso. Isso é hoje moderno, científico, atual, efetivo. Então, agora que a matéria, como disse, a matéria está organizada, porque existe um poder organizador, um poder que nega a desorganização, a entropia, o mundo já acredita nisso, é o laboratório que disse isso, né? As coisas não funcionam de qualquer maneira. Existe alguma coisa arrumando isso. Agora estamos partindo para as questões mentais. Estamos saindo das questões meramente físicas para as questões mentais. Então, vamos falar desse cérebro, o nosso biólogo celular, né? Então, o cérebro tem a chamada neuroatividade dos neurônios, né? Então, aqui nós temos as questões do amor e as questões do medo, né? Fazem muito parte da nossa vida. O que acontece nesses momentos? Aparecem a dopamina, a oxitocina, a vasopressina, cortisol, enfim, esses elementos todos, dependendo do amor, dependendo do medo, essas coisas são injetadas no nosso sangue e se misturam com as nossas células e modificam a nossa estrutura. Cada vez mais é a ciência que diz isso. Por quê, né? Por quê? O cérebro, ele é nosso biólogo, né? Ele regula a química do meio de cultura do corpo. O sangue, que por sua vez aumenta e regula a genética e os comportamentos das células do corpo. Os produtos químicos libertados pelo cérebro para a corrente sanguínea complementam as percepções e as crenças que nós temos na mente. Quando nós mudamos a forma de reagir ao mundo, nós alteramos a composição química do sangue, que, por sua vez, ajusta a genética e o comportamento. Ou seja, os biólogos celulares estão olhando essa tal de criatura humana, esse corpo humano, né? esse cérebro humano, os neurônios, todo esse processo do bioquimismo humano. Ou seja, quando você está num estado amoroso, seu bioquimismo está de uma maneira. Quando você está num estado de ira, seu bioquimismo está de outra maneira. O que é isso? Por causa disso, né? Isso é só o cérebro que produz? Como é que se organiza isso? Existe uma pesquisa na Universidade da Flórida, um professor médico neurologista chamado Dr. Joe Sapienza. Ele estuda o cérebro. A visão deles é que o cérebro seria uma espécie de máquina que produz essas coisas. Mas diz ele assim, o que é que faz essa máquina funcionar? É a pergunta. É uma máquina. O nosso cérebro é uma maravilha, é uma máquina maravilhosa. Mas por que ele funciona assim? De que maneira ele funciona assim? Estuda essa progressão do cérebro. Nós temos, na verdade, 3 cérebros. Um muito antigo, né? Chamado até ofídico, lá atrás na gente, e um muito moderno, que fica aqui na frente do cérebro, né? É onde está a criatividade, e onde estão os sentimentos, as emoções, os desejos, essas coisas assim. Como é que é isso? Por que isso funciona assim? São as perguntas que os cientistas estão fazendo. Pesquisas, como disse, na Universidade da Flórida, elas nos falam dessa máquina, e vem essa pergunta que o Dr. Sapienza faz. Por que essa máquina é assim? Né? Como é que ela funciona? Nós já estamos sabendo, cada vez mais nós sabemos. Mas o que faz ela funcionar assim? Existe é como se fosse, essa máquina fosse um hardware, um equipamento. Existe um software que faz essa coisa funcionar, mas existe alguém que produziu não só a máquina, como a programação. O que é isso? Repare, são as perguntas que os cientistas fazem. Isso não está no altar. Isso não está no sacerdote fazendo... Não está nisso. Porque isso não responde essas questões. Quem responde isso é a universidade. É a pesquisa. Está respondendo cada vez mais franca e claramente. Então, o cérebro é um dispositivo físico, diz lá o Dr. Sapienza, né? Como o rádio, por exemplo. A mente é semelhante à programação que se ouve no rádio.
A atividade da mente consciente está, sobretudo, associada à atividade de processamento neural desse córtex pré-frontal, essa parte mais na frente, estaria em roxo, né? Roxo, é isso. Então, está associada à atividade do processamento neural do córtex pré-frontal, que é o último acréscimo evolutivo do cérebro humano. O cérebro humano, ele é absolutamente desproporcional. É a coisa que cresceu mais depressa, né? E a coisa que cresceu melhor na criatura humana. Quando você estuda aqueles antropóides, né, você vai vendo esse crescimento gradativo do cérebro humano. Esse nosso cérebro atual, ele é muito moderno em relação a todos os processos que tem muitos séculos, milênios, né? De que o antropóide vai se transformando gradativamente no humanoide e depois o humanoide vai se transformando num ser humano como nós. Esse cérebro, essa estrutura neural, daqui da frente, pré-frontal, é uma coisa aí de 50 mil anos, 40 mil anos aproximadamente, começa a crescer numa velocidade assombrosa, comparada com as velocidades anteriores. Tudo isso está sendo medido hoje, graças às capacidades que a nossa ciência está adquirindo, né? Então, a mente, o nosso Freud comparava a mente humana a um iceberg. Ou seja, o iceberg é um bloco de gelo em que a imensa maioria dele, a massa dele está abaixo da linha d'água, você não vê. A parte que está acima da linha d'água é a parte menor dele, que é que você vê. Então ele comparou a mente humana a um iceberg. Existe em cada um de nós uma parte visível, externa, perceptível, né? Existe uma parte escondida, invisível, que está lá atrás. O nosso Dr. Freud entendeu assim de maneira muito bem. Hoje os cientistas da mente perguntam, mas como é que você adquiriu aqueles conhecimentos lá de trás? Isso nos leva à direção da reencarnação. Crescentemente nos leva a essa direção. Como é que essa coisa apareceu lá? Porque você tem aqui o que você aprendeu hoje, o que você sabe hoje, as coisas do hoje. Mas tem uma porção de coisas que não são do hoje que afloram e que te comandam, que te orientam. Teus gostos, enfim, tuas ideias, teus conceitos, essa coisa vem da onde? Teus impulsos, tuas pulsões, isso vem da onde? Isso não está aqui nessa estrutura do hoje. Ou seja, esse iceberg mostra que essa parte visível da sua mente tem ligações com a parte invisível da sua mente. Ou seja, existem hoje inúmeras pesquisas comprovando essas questões. Então, a mente consciente, ela é a sede da identidade pessoal. Então, me apresentou aqui, sou o César Reis, fiz isso, fiz aquilo, estudou, é aquela identidade pessoal. Mas tem um monte de coisa escondida em mim, que talvez nem eu saiba, e que estão lá atrás, guardadas, armazenadas, há quanto tempo? Há quanto tempo? Então, essa identidade pessoal nos identifica como indivíduos distintos, né? Espírito único. Essa mente consciente, ela administra os desejos, as vontades, as aspirações. É a parte consciente, né? Há também a mente criativa, que pode olhar para o passado e para o futuro, porque não está limitada pelo tempo. A mente, olha, eles medem essas coisas. A mente consome cerca de 5% do tempo para administrar a atividade reguladora do comportamento. Os outros 95% da nossa atividade cognitiva são controlados pelos programas adquiridos anteriormente. Você está falando de reencarnação. Tá? E descarregados para a mente, é isso que os cientistas estão dizendo. Ou seja, de onde é que vem isso? Não surgiu com o seu nascimento, com este nascimento que você tem. Isso não está na cultura que você está vivendo. De onde vem isso? Então, percebe, as pesquisas de reencarnação passam por essas questões e se aproximam cada vez mais daquele conceito nosso de reencarnação, que era uma grande confusão anteriormente, né? Os egípcios acreditavam nisso, os hindus acreditavam nisso, os chineses acreditavam nisso, mas qual é o sentido da reencarnação? A reencarnação só adquire sentido com a doutrina espírita, colocado na lei de causa e efeito, nessa coisa que você vai guardando as coisas e vai esquecendo, entre aspas, essas coisas, mas que isso volta e, de alguma forma, isso trabalha em cima de você hoje, né? É isso. Ela quer fotografar. Então, estou aqui tentando mostrar que, com essas pesquisas, os cientistas se aproximam cada vez mais da reencarnação.
que é uma coisa nova, segundo esse complexo, né? Repare lá, mais uma vez aparece o consciente na parte de cima do iceberg e o subconsciente, o inconsciente, na parte de baixo do iceberg. O subconsciente está associado à atividade neural de uma parte muito maior do cérebro, está medido hoje. Ou seja, essas coisas do passado, elas trabalham cerca de 90% do que o córtex pré-frontal da mente consciente, tá? A mente subconsciente influencia também mais profundamente o nosso comportamento do que a mente consciente. Ou seja, o seu passado determina o que você é hoje. Não é isso que a gente aprende na doutrina? É isso mesmo. O córtex pré-frontal da mente consciente pode processar, ou seja, essa parte da frente, pode processar 40 impulsos nervosos por segundo. Já os 90% do cérebro que constitui a base da mente subconsciente, ou seja, as suas vidas passadas, né, processam 40 milhões de impulsos nervosos por segundo. Olha a diferença. Como é que o seu passado afeta você hoje, aqui, agora, né? O processador da mente subconsciente é 1 milhão de vezes mais poderoso do que a mente consciente. Vê como é que o passado influencia na gente, né? Se não está no corpo, pergunta os cientistas, onde está o programador, o coordenador do sistema, que nós chamamos espírito? Está lá no espírito, é na memória espiritual. Crescentemente a ciência está caminhando nessa direção. Repara, é muito bom a gente falar disso, né? Que eles caminham na comprovação do que a nossa doutrina nos diz. Fisicamente, nós somos aglomerados de átomos. Por sua vez, átomos são compostos por vórtices de energia. Hoje você tem microscópios eletrônicos que aumentam bilhões de vezes as coisas, muito pequenininhas, bilhões de vezes aumentaram. Então, você tem uma visão hoje muito grande dessas coisas muito pequenas, né? Então, átomos são compostos por vórtices de energia. Moléculas são compostas por átomos. Então, as moléculas são vórtices de energia. As células são compostas por moléculas. Então, as células são vórtices de energia. Os tecidos são vórtices de energia. Órgãos são vórtices de energias. Todo o nosso corpo é um conjunto de vórtices de energias. É o que a ciência nos comprova hoje. Nós parecemos físicos, mas só parecemos. Isso é uma ilusão dos nossos sentidos. Isso é um efeito da luz. Na verdade, nós todos somos sistemas integrados de energia. Ou seja, nós somos seres vibratórios. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo modifica o seu campo durante todo o tempo. Isso não é coisa de médium, de poeta, de filósofo, é coisa de cientista. E não é exatamente isso que nós dizemos na doutrina espírita. Então, vigia, né? Vigia, né? Você se controla, modifica essa estrutura. É disso que a ciência está falando hoje. É isso mesmo. É muito interessante. Então, quando nós aceitamos o fato de nós sermos fundamentalmente seres energéticos, ligados ao vasto campo dinâmico de que nós fazemos parte, que é a humanidade, tá? Nós deixamos de nos ver como indivíduos isolados e impotentes. Não existe isso, né? Surgidos por acaso. Não existe isso, né? Tudo no universo está ligado. Leis materiais projetam-se quanticamente e transformam-se em leis morais. Elas coordenam o campo dinâmico de que nós fazemos parte, a nossa sociedade. Então, nós fazemos parte da sociedade humana, queiramos ou não. Um dia vamos descobrir isso. Então, quando se fala amar ao próximo, nós estamos amando a nós mesmos. Quando fala amar a si mesmo, nós estamos amando ao nosso próximo. O amor é esse processo de integração das vibrações das criaturas. É a ciência que diz isso. Quando fala em questão quântica, o quantum é uma espécie de um pacote de energia. Você vai acumulando esse pacote de energia e chega um ponto que você dá um salto e passa para outro nível. Tá? É assim que as coisas funcionam dentro do ar. Subpartículas que giram em velocidades fantásticas. O que acontece nas imediações da velocidade da luz, a gente não sabe direito, né? Em velocidades fantásticas em torno desse núcleo central. Aquilo vai acumulando energias e aquilo passa para outro nível e passa para outro nível. Existem estudos a respeito disso, não vou entrar nisso aqui, que não cabe aqui.
Mas passa isso para a criatura humana. Você é como se fosse um átomo desse grande organismo que se chama humanidade. Na medida em que você vai acumulando esses pacotes de energia, tá, do bem, você vai adquirindo a condição de dar um salto para que esse teu bem encha de bem o outro, e encha de bem o outro, e assim sucessivamente. Você afeta, é uma rede. Repare bem uma teia de aranha. Você coloca a teia colocada lá no canto, em qualquer ponto da teia, qualquer ser que se aproxime, balança a rede toda. E a aranha lá no centro sabe que alguma coisa tocou aquela rede. E ela está atenta e age em cima disso. Não é assim? Pois é exatamente assim a sociedade humana. Nós somos como se fosse uma grande teia. Tá? Existe o que acontece em qualquer ponto da teia, afeta a teia inteira. Então, um pensamento de bem aqui e agora afeta a humanidade toda. Assim como um pensamento de mal aqui e agora afeta a humanidade toda. Isso é de ciência, não é religião. Então, quando nós somos irmãos, isso está nos dizendo, use a sua condição de átomo desse grande organismo chamado humanidade, para que a fraternidade tome conta da humanidade inteira. E há aqui uma coisa importante. É uma experiência realizada numa ilha em que havia 2 grupos de macacos nessa ilha. Então, os cientistas se foram para lá e começaram a estudar essa questão das relações entre os macacos. Então, havia uma tribo de macaco de um lado, leste, de uma tribo de macaco do lado oeste. Então, os cientistas passavam naquele aviãozinho deles e jogavam batatas na praia, só de um lado. E aí, os macacos comiam aquela batata marcada com areia, né? Se machucavam os dentes, machucavam a gengiva, sangrava, era uma coisa horrível. Mas um dia, uma mãe macaca tinha que ser feminino, que é o melhor ser que tem no universo, né? Posso falar à vontade em cima disso. Uma mãe macaca lavou aquela batata, lavou na água do mar, né? E quando ela comeu aquela batata, não tinha areia, não machucou a gengiva, não machucou o dente, e ela achou ótimo aquilo. E como boa mãe macaca, ela pegou as batatinhas e lavou para os macaquinhos comerem. E os macaquinhos começaram a comer, e foi ótimo aquilo. E o macacão, que era o chefe da tribo, olha, isso é uma coisa boa. Então ele também começou a lavar. E os cientistas foram observando isso. Quando chegou mais ou menos no 100º macaco, essa experiência, essa ciência que estou falando a vocês, quando chegou o 100º macaco, aconteceu um fato incrível. É que todos os macacos daquela tribo adotaram esse comportamento de lavar a batata e comer. Mas uma coisa mais extraordinária ainda aconteceu. Eu disse a vocês no início que havia 2 tribos que não se davam. No lado leste, um grupo de macacos, do lado oeste, outro grupo de macacos. Eles não se davam. Mas uma coisa interessantíssima aconteceu. É que os macacos do lado oeste também começaram a lavar a batata e comer. Todos. Qual é a conclusão a que se chega dessa coisa? Não havia nenhuma comunicação, nem visual, nenhum tipo de comunicação entre as 2 tribos de macacos, mas um comportamento, de repente, uma massa de manobra que tomou conta de uma quantidade X de macacos aqui. Simplesmente aquele pensamento passou, por convecção vibratória, passou para o outro grupo, e o grupo começou a atender. Agora você imagina que você tem mais ou menos 7 bilhões de macacos, quer dizer, de seres humanos que fazem parte da nossa humanidade. 7 bilhões. Mais ou menos 10% dessa massa de manobra é que precisa ser homem de bem. Quando você tiver 700 mil homens de bem, legitimamente de bem, a humanidade toda muda o comportamento e passa a ser uma humanidade de homem de bem. Essa é a experiência do 100º macaco, que é científica, como eu disse. Não é coisa de poeta, de filósofo, de médium. É isso. Então, quando você está na doutrina espírita, quando essas ideias vão sendo gradativamente demonstradas e aceitas pela ciência, essa visão quântica, que você sai do nível material, orgânico, né, para o nível moral, espiritual, essas condições começam a tomar conta do pensamento das pessoas. E daqui a pouco você vai ter 10% de 7 bilhões, né, 7 milhões de pessoas
você vai ter 10% de pessoas do bem e que mudam a humanidade inteira. Esse é o processo que a ciência está descobrindo, e isso é muito bom. Ou seja, quanticamente, as leis materiais transformam-se em leis morais. Elas coordenam o campo dinâmico de que nós fazemos parte, que é a nossa sociedade. Vai mudar a sociedade como um todo. O que está acontecendo hoje? A espiritualidade está verificando essa ideia da passagem dessa era das provas e expiações para a era da regeneração. Crescentemente estão nascendo crianças que são realmente homens de bem, espíritos bons, nascendo em toda parte. E é preciso que seja assim. De repente são gênios do pensamento, mas são gênios do amor. E começa a mexer na sua família, nas suas relações na escola, à sua volta. E daqui a pouco você vai ter 10% de 7 bilhões de homens encarnados aqui, tá? Voltados para o bem. E aí, quando você percebe as coisas todas... Sabe aquela coisa do... Existe uma passagem interessante que diz que havia uma árvore muito grande e um lenhador. O lenhador deu a primeira machadada, a árvore nem se mexeu. E deu a segunda, a árvore nem se mexeu. E deu a terceira. Quando na 100ª machadada, a árvore caiu. Então os benfeitores perguntam, caiu por causa da 100ª? Não. Caiu por causa do somatório de todas. É isso que faz com que a árvore caia. É essa a ideia. O muro de Berlim, de repente, caiu. Por que caiu? Não foi porque uma pessoa chegou lá e deu uma batida. É porque houve um conjunto vibratório de emoções, de sentimentos, de compreensões, que fez com que aquilo caísse. A humanidade vai passar assim para um outro estágio. Nós já estamos transitando por esse estágio. Há um número enorme de homens de bem nascendo na Terra inteira. Ideias interessantíssimas estão sendo lançadas na humanidade inteira, nas artes, na música, na ciência, nas religiões. Pessoas como o pastor, né? Eu tenho um sonho, né? Aquela coisa tomou conta, como o Mandela, como o Mahatma Gandhi, né? Como Madre Teresa, essas ideias da modernidade, da contemporaneidade, como Chico Xavier. Que homem é esse chamado amor? Que as pessoas chegavam perto e sentiam aquele amor palpável. Eu tive o privilégio de conviver um pouco, algumas vezes, tipo com o Chico Xavier. O amor era palpável. Você chegava perto e você sentia aquela amorosidade tomando conta de você. O Divaldo Franco é um homem assim, você chega perto dele, é diferente aquilo, é diferente. São homens em que a amorosidade é a tônica de sua maneira de ser. E são os homens que vêm para mudar o mundo. E a doutrina espírita está aí, oferecida generosamente para mudar o nome e criar uma nova sociedade. Os bilhões de células do interior do corpo humano vivem em harmonia. Interessante. São 50 bilhões de células harmônicas numa comunidade muito complexa do nosso corpo físico, né? Todas as células do nosso corpo têm as suas tarefas. Todas as células dispõem de cuidado de saúde, de proteção, e uma economia viável, baseada na troca de moléculas, unidade de energia. Nem mesmo as bactérias vivem sozinhas. Há uma constante comunicação através de sinais químicos. Aqueles sinais que eu falei agora, dos macacos, estão nas células em sinais químicos. O bioquimismo da criatura humana. Então, isso que acontece no nível das células do nosso corpo, acontece com os macacos e acontece com os seres humanos. As ideias transitando de um lado para o outro. Vai chegar um ponto de manobra quanticamente em que vai ser dado o salto e você passa progressivamente da era que nós estamos vivendo para uma nova era de regeneração. Nós já sabemos como isso acontece. Resta saber o autor, o coordenador de tudo isso, né? Enfim, se não está no corpo, onde é que está esse programador? Onde está o coordenador dos sistemas? Hoje a ciência está enlouquecida atrás desse negócio que nós chamamos espírito. O espírito da criatura, ela vai acabar, já sabe que existe, falta encontrar e dar o nome. Todos os organismos vivos analisam e reagem à informação ambiental. No processo de percepção, o nosso cérebro recebe sinais, as imagens, os sons, os cheiros, as temperaturas. Tudo isso é registrado através dos receptores do sistema nervoso. Com base no instinto e nas experiências, veja, estamos falando daquele cérebro antigo, né, das lembranças antigas, a mente avalia os sinais de entrada e faz uma interpretação destes sinais.
Estabelece um juízo de valor do seu significado. Na medida que se relacionam com a nossa sobrevivência, é a questão do instinto, né? Isso leva o cérebro a libertar substâncias neuroquímicas que fazem com que o corpo se envolva numa resposta de crescimento positiva ou num comportamento de proteção da vida. Ou então ignore os sinais que não sejam relevantes. Os neuroquímicos libertados no sangue regulam o comportamento da célula e controlam a atividade dos genes. É o que a ciência diz hoje, e diz e demonstra, né? Diz e demonstra. A matéria em si não é inteligente, nós aprendemos isso na doutrina e a ciência comprova isso. Então, de onde vêm essas ações de uma inteligência essencial? A matéria, está na Emmanuel diz isso, a matéria é apenas uma modalidade de energia esparsa no universo. A matéria é apenas uma modalidade de energia esparsa no universo. Ela se organiza com a ação do Espírito. A matéria, Livro dos Espíritos, questão 22a. A matéria é o agente, é o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o Espírito. Então, o nosso organismo é um equipamento de viver. O que vive é o Espírito. É uma máquina de viver. O que vive é o Espírito. Então, diz lá Emmanuel, no seu livro chamado Emmanuel, página 65. Há fluidos materiais e fluidos espirituais. Os primeiros são elementos inconscientes e passivos. E os últimos, a força eterna e transformadora dos mundos. É o Espírito, né? Salientando-se que uma só lei rege a vida em sua identidade substancial. Nas ondas eletrônicas, que são filhas da energia solar, chama-se-lhe afinidade, magnetismo, atração. E nas correntes de fluidos espirituais, filhas da alma, partícula divina, chama-se misericórdia. Repare, é Emmanuel que diz isso, chama-se misericórdia, simpatia, piedade e amor. Então você quanticamente saiu dessas questões da afinidade, digamos, material, para as questões morais. As leis morais são as mesmas leis do mundo material. As mesmas leis da física, da química, da biologia. Nós vamos descobrindo isso progressivamente. Daqui a pouco, quanticamente, damos um salto para a lei moral. Mas para isso você tem que ter aquele percentual do homem de bem que ajude a humanidade inteira a compreender isso, né? Então, nessa única lei, que liga a criação ao seu Criador, e da qual nós estudamos fenômenos isolados, desenrola-se o drama da evolução do espírito imortal. É nisso que nós estamos vivendo. Acho que agora a gente podia fazer um pequeno intervalo, já cansei bastante vocês com essas coisas aí, né? Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Vamos lá. Meus irmãos, uma informação, nós temos ainda 10 risotos, 10 conchas de risoto e 10 de galeto. Se alguém ainda quiser adquirir agora no intervalo, pode fazê-lo. E temos também lá na entrada os livros, várias obras que vocês possam se interessar, e também a camiseta a nossa nova camiseta, que temos alguns números e alguns modelos para vender. É R$ 35,00 e não é só para os trabalhadores, é para quem desejar adquiri-la, tá bom? Vamos para o intervalo então, por favor, aqui à direita.